cá estamos numa bela segunda-feira e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre os benefícios de você ser imperfeito. Eu sei que isso parece muito chocante, principalmente porque você viu no título desse vídeo, mas incrivelmente eu preciso avisar você de que ser imperfeito é o que vai garantir o sucesso da maioria das coisas que você fizer. Se você prestar bem atenção, muitas coisas que você não consegue obter êxito é porque você não concluiu elas. E se assim como eu, você já teve dificuldade ou tem dificuldade de concluir tarefas, seja por procrastinação crônica, seja por TDAH, seja por qualquer outro motivo que você tenha na vida, seja alguma dissociação específica, ou até mesmo uma neurotipicidade que você tenha, ou simplesmente porque você tem dificuldade com organização. Você sabe o quanto é importante você concluir tarefas para se sentir completo de alguma forma. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o Cauê Paz, do canal Cauê em Paz. Considere se inscrever. Sou fotógrafo, filmmaker há mais de 8 anos e estou trocando uma ideia com vocês sobre entregar antes de terminar. Existe um grande dilema no meio das artes, né? Principalmente comigo que sou do audiovisual, mas tem amigos meus que são da música, outros são das artes plásticas, mais precisamente da ilustração, designers gráficos, que é o dilema entre você encontrar a sua melhor obra em qualquer tipo de demanda que você fechar, seja ela uma demanda muito específica, de um nicho muito específico contratado, ou simplesmente algo mais amplo, mais generalista, como criar um site, fazer um panfleto, entregar um logotipo, ou criar uma estampa para uma roupa, por exemplo. Existe uma preocupação sim de entregar o melhor de você, porque você quer que aquilo torne-se. Torne Eita, você quer que aquilo torne parte do seu portfólio. Só que nem sempre você vai alcançar a maestria se você tiver prazos para poder fazer aquela entrega. Só que é um momento que é um paradoxo. Quando a gente não tem prazo para entregar algo, a gente acaba protelando a sua produção, a sua entrega, deixando para depois pelo simples fato de não haver prazo para poder lidar com aquilo. Só que quando a gente tem prazo, a gente entra no dilema de não conseguir entregar o máximo que a gente pode, porque existe um prazo que a gente precisa cumprir e ele é mais importante que a qualidade do produto. Então, quando eu descobri que eu precisava encontrar um meio termo entre a qualidade do produto e a velocidade de entrega, eu encontrei a zona do não perfeccionismo. A zona do não perfeccionismo, ela garante que eu não fique concentrado excepcionalmente em como eu vou comunicar aquilo, como que eu vou entregar aquilo que precisa ser entregue. Ela simplesmente ela entra no limiar que eu preciso entregar uma solução para um problema, mesmo que ela não seja perfeita. Agora que eu já falei de uma maneira muito subjetiva, vamos chegar em exemplos práticos para ficar um pouco mais claro. Imagina só que você está trabalhando em uma empresa onde você é um helpdesk, um TI, um faz tudo lá da informática. Arruma computador, arruma impressora, arruma o mouse que não pega, troca o toner, enfim, troca o monitor, abre o computador, troca um HD, você faz coisas assim para a empresa. A empresa pede para você montar uma máquina com peças remanescentes que eles têm no estoque. Você vai até o estoque, o cemitério de computadores da empresa, pega o máximo de peças que você consegue, como uma placa-mãe, um gabinete, pentes de memória RAM, um processador que é compatível com aquela placa-mãe e assim por diante. Você sabe que poderia fazer muito mais por aquilo se você se concentrar em limpar a placa-mãe, trocar a pasta térmica, em você verificar as conexões de cada uma das entradas ali da placa de vídeo da máquina, verificar se essa fonte é adequada para aquilo, para aquele uso, e até mesmo, sei lá, remover adesivos que tenha na máquina e removê-los com álcool isopropílico, por exemplo, para não ficar os resquícios. Mas será que isso, tirar a poeira, tirar os adesivos, vai influenciar diretamente no funcionamento daquele computador para a empresa? A resposta é não. Para o computador estar funcionando, você simplesmente precisa de um gabinete, a placa-mãe, colocar o processador, se ele já não estiver, e conectar um SSD, um HD e pentes de memória RAM. E você vai ter um computador funcional. Só que não ficou perfeito. O perfeito seria se você limpasse ele, você tirasse a poeira, removesse os resquícios de cola que tem nos adesivos que foram colados naquele gabinete, entre outras coisas. Ou até mesmo abrir aquele HD que já foi utilizado, formatar ele, colocar um Windows mais novo, e não necessariamente foi o que pediram para você. Eu sei que tem uma necessidade da gente sempre entregar o perfeito para o cliente, porque ele vai falar muito bem da gente para as outras pessoas. Principalmente quando falamos do mercado da arte, que ele ainda é muito subjetivo.
Da mesma forma que eu conheço fotógrafos que ainda cobram R$ 300 por um ensaio fotográfico, eu sou um fotógrafo que hoje estou no nível que eu cobro R$ 1.500 e conheço gente que cobra R$ 5.000 para poder fazer um ensaio fotográfico, porque tem status, tem nome muito mais alto que eu. Prestando atenção que nós três, o cara que cobra 300, eu que cobro 1.500, o fotógrafo que cobra 5.000, nós três estamos cobrando o mesmo valor por um ensaio fotográfico. Por isso que arte é algo muito subjetivo. O que vai agregar valor à arte são diversos outros fatores que definem esse sucesso e no jeito que você cobra. E então, quando você começa a compreender que você pode sim chegar nesse limiar, que você vai entregar o melhor trabalho do mundo no ramo da arte, você vai entregar a melhor coisa do mundo quando se fala de qualidade na finalização do arquivo ou algo do tipo, pode ser possível que isso acaba minando a sua entrega. Porque mesmo que a gente trabalhe com arte, a gente ainda está numa corda bamba, né, numa linha tênue entre lidar com prestação de serviço e o trabalho artístico. E prestador de serviço não é um artista. Você pode ser um artista que também presta serviços. Então cabe a você, como artista, você encontrar exatamente o equilíbrio entre entregar dentro do prazo para um serviço que é uma prestação de serviço e dar o seu melhor num serviço que tem mais a ver com o seu lado artístico. E a solução que eu encontrei para mim foi diferenciar essas duas entregas que eu tenho no meu trabalho. Quando eu lido com um cliente que ele provavelmente ele me contratou para solucionar uma dor que ele tem no negócio dele, como por exemplo, o dono de uma hamburgueria precisa de fotos para o cardápio dele, ou até mesmo fotografias para colocar o produto no iFood, ou até mesmo fotografias para ilustrar o cardápio do QR Code dele, que seja. Aquilo é uma prestação de serviço, não é arte. Aquilo é uma prestação de serviço, talvez seja artesanato, porque é um trabalho artesanal. Eu vou lá, eu fotografo, eu manuseio o hambúrguer que eu vou fotografar, mas ainda é uma prestação de serviço. E quando alguém me contrata para criar a capa de um álbum, de um CD de um artista, normalmente eu vou co-criar junto com o artista. Eu e ele vamos sentar, vamos discutir sobre aquilo e vamos chegar em um consenso aonde a arte dele vai ser ressaltada na capa do disco e a minha arte vai ser complementar para comunicar uma mensagem. E ali não necessariamente a gente lida com prazo, a gente lida com objetivos. Quando você entender essa diferenciação, vai fazer muito mais sentido na sua carreira e na maneira que você entrega os trabalhos. E você não vai ficar com esse preciosismo de demorar 60 dias para entregar as fotos do cardápio do seu cliente. Em nenhuma semana. É muito possível você entregar no dia seguinte, você sabe que é. Você precisa organizar a sua agenda. E aí eu vou contar um exemplo aqui, quando a gente consegue encontrar exatamente a intersecção entre a arte e a prestação de serviço, que é com fotografia de casamento. Eu entendi que na fotografia de casamento, primeiro, é uma regra inegociável de que você precisa de assistente. Isso é fato. No mínimo, contrate 2 pessoas para trabalhar contigo, porque N coisas podem acontecer. E quando eu trabalho em casamento, o que eu faço? Eu contrato ex-alunos meus, né, que fotografam muito bem, dominam muito bem o mercado da fotografia de casamento. Um deles fica responsável por fazer as fotografias da noiva, o outro fica responsável por fazer as fotografias do noivo, e eu fico responsável por fazer o trabalho mais artístico. Como assim o trabalho mais artístico, Cauê? Vai fazer sentido, eu vou explicar para vocês. O trabalho mais artístico seria o fato de que, quando a gente está num casamento, tem fotos protocolares que a gente não pode negar a sua entrega. Primeiro, uma foto protocolar é foto com os padrinhos, você não pode pular essa etapa fotografando um casamento. Segunda coisa, fotos da decoração. Os noivos gastaram muito dinheiro da decoração, muito dinheiro nos docinhos, muito dinheiro nos salgadinhos, no bolo. Você não pode esquecer nada da decoração, porque aquilo custou muita grana e eles querem ter lembranças daquilo. Foto com os pais, foto com a avó, sempre foque em fotografar os idosos com os noivos. Quase sempre eles são muito importantes na vida deles. É um avô, um bisavô, é um padrinho muito importante que veio de longe. Foque sempre nisso. São as partes mais importantes. E claro, a foto protocolar mais importante é o beijo da noiva. E para todas essas fotos que eu falei para vocês, tem um protocolo. São fotos protocolares que tem um jeito certo de fazer. Bem fotometrada, bem iluminada, com a linha do horizonte alinhada, na altura dos olhos das pessoas, estar bem focada, sabe? Tem um protocolo para seguir.
E quando eu coloco os assistentes que eu contratei para fazer as fotos protocolares, eu foco no meu lado artístico, onde eu fotografo em preto e branco, eu deixo a linha do horizonte torta, eu uso uma lente manual e às vezes sai desfocada, eu uso uma abertura muito grande, tipo 0,95 e eu erro o foco constantemente no trabalho. Existem várias camadas de comunicação numa foto não protocolar. E é aí que você tem que fixar a sua comunicação, a sua linguagem dentro daquilo. E você vai encontrar o equilíbrio entre o perfeccionismo, que é entregar o que você quer, mas ao mesmo tempo entregar no prazo, porque você é um prestador de serviço. Não sei se fez sentido para você, se fez, provavelmente você está numa fase que você estava precisando ouvir isso. Espero ter ajudado você. Se não deu like nesse vídeo, dá um like aqui, se inscreve também, porque todo dia eu tô trazendo insights muito legais para você tomar um café junto comigo aqui. E ter reflexões sobre a sua carreira artística. Se foi interessante para ti esse vídeo, ó, confere esse aqui também que tá aparecendo essa sugestão, né, aqui para você na tela. E esse daqui pode ser bem interessante para você continuar maratonando meus vídeos desse bate-papo que a gente faz aí enquanto toma café. Um abraço para você, até a próxima.